Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom, irmão, estar de volta e ser instrumento do Senhor para esse momento tão precioso para a igreja, que é a pregação da palavra. Fico muito feliz de poder novamente cultuar com os irmãos. Vamos às nossas Bíblias, no texto de Gênesis 4. Gênesis, capítulo de número 4. A partir do número de verso 1. Eu lerei até o verso de número 16, mas nós iremos expor apenas até o verso de número 7, nesta manhã, pela graça do Senhor. Peço que os irmãos acompanhem com atenção e zelo, pois esta é a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Meus irmãos, uma vez que já temos orado ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe este momento, então podemos dar seguimento à pregação deste texto tão confrontador para nós. Quando nós temos relacionamentos, nós, por vezes, caímos na tentação de agradar o outro. É bem verdade que o Senhor, a palavra, na verdade, há várias ordenanças que nós temos nas Escrituras de ter paz com todos, no que depender de nós, de naquilo que não for pecado, não ficarmos procurando problemas com as pessoas, de sermos gentis, de sermos cordatos. Tudo isso nos ensina a palavra do nosso Deus. Todavia, é bem verdade que é uma linha muito tênue entre obedecer essas ordenanças e agradar demasiadamente as pessoas. Nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Os pais com seus filhos, há muito amor no coração dos pais, mas os filhos por vezes pedem coisas com aquele jeitinho, e o pai querendo e a mãe querendo agradar e fazer o bem, termina agradando demais. Isso acontece nos casamentos, isso acontece nas amizades, isso acontece em vários outros relacionamentos. É interessante que, aparentemente, isso é uma preocupação com o outro, não é verdade? Não, eu quero agradar-lhe, e às vezes eu passo do limite, mas perceba, isso na verdade, no fundo mesmo, é uma preocupação consigo mesmo. Porque quando você não quer dizer não, e dizer a verdade de forma amorosa, na verdade é porque você não quer ficar mal. A tua aparência, a tua imagem, você quer preservá-la diante daquele outro. Então perceba, esse é um pensamento em si mesmo e não no outro. Por que estamos falando disso?
Porque estamos diante de um texto em que vemos duas pessoas buscando agradar. Uma delas agrada de fato ao Senhor e a outra não. Uma delas está preocupada com aquele a quem ela está servindo. A outra está preocupada consigo mesma. Nós estamos falando de Caim e de Abel. Esse texto nos fala das ofertas que eles levaram. Esse texto nos fala da confiança que eles tiveram. Sim, ambos tiveram fé e confiança. Todo homem tem fé e confiança em alguém ou em alguma coisa. Mas o ponto está em quem eles confiaram. O ponto está para quem era aquela oferta. Nós vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, a fé de Adão e Eva. A fé de Adão e Eva. Em segundo lugar, nós vamos ver as ofertas e demonstrações de fé de Caim e de Abel. E em terceiro e último lugar, vemos que Deus chama ao arrependimento Caim. Vamos por partes. Em primeiro lugar, vejamos nesse relato a fé que Adão e Eva aqui demonstram. Sim, veja que diz o texto: coabitou o homem com a Eva e sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Após a sentença que Deus emite, uma vez que Adão e Eva pecaram, Adão então ouve aquela maravilhosa proclamação de graça que haveria de vir um descendente, um filho da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Adão então troca o nome de sua mulher e coloca então Eva. Você se chamará Eva agora. E Adão e Eva não perdem tempo. Uma vez que eles confiam de fato nessa promessa, eles buscam logo ter filhos para que venha o descendente. Por isso Adão então coabita com sua esposa. Aqui está uma demonstração de amor tão diferente daquilo que foi em Gênesis 3. Em Gênesis 3, Adão não mostra amor para com sua esposa. Ele mostra preocupação consigo mesmo. Mas aqui ele a conhece, este é o verbo no original. Ele a conhece na intimidade. Ele demonstra cuidado para com ela. Ele coabita com ela. Ele a ama. E aqui vemos então é que apenas no casamento é que isso pode acontecer. Esse amor pode acontecer. Ele a ama de fato. Como a promessa mudou o coração de Adão e Eva, eles então coabitam. E então logo vem a graça do Senhor e vem o primeiro filho. Quando então Eva percebe que está grávida, ela então coloca o nome do seu filho de Caim. E Caim significa possessão ou alguma coisa adquirida do Senhor. Então ela dedica o seu filho ao Senhor. Ela está dedicando quando coloca o nome de Caim. E ela diz então adquirir um varão. A tradução aqui não nos ajuda muito. No original, uma tradução mais fiel seria adquirir um varão, o Senhor. Adquirir um varão, o Senhor. Sim, ela confia então que aquele é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A fé de Eva está em grande efusão, em grande esperança, diante daquela promessa. Mas essa esperança, ela é tão grande que ela extrapola. Veja que no verso 2, Eva, diz o texto que ela deu à luz também a Abel, seu irmão. O texto é muito sucinto. Moisés, pela pena o Espírito pela pena de Moisés, o faz ser muito sucinto. E aqui é proposital de fato. Porque Abel significa vento, vazio ou algo inútil. Por que Eva coloca o nome de seu filho assim?
porque a esperança dela era tão grande no descendente, de que Caim de fato era o descendente. E ela então extrapola. O seu zelo era tal que ela então não vê utilidade no seu segundo filho. E então ela coloca o nome de inútil. Esse é o segundo filho, Abel. Perceba que a fé de Adão e Eva os leva não só a coabitar, a esperar o descendente, mas também a fé deles os leva a continuar vivendo e esperando que Deus abençoe o trabalho, e eles ensinam os seus filhos a trabalharem. Deus disse que haveria suor, haveria sofrimento, mas Ele iria dar o sustento. Então, nessa esperança, eles ensinam seus filhos a trabalhar. Então, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador, trabalhador do campo. Então, perceba que aqui está esse ensino sendo transmitido a eles, essa esperança dos seus corações, não apenas vivida e crida no coração de Adão e Eva, mas sendo transmitida e impressa no coração de seus filhos. Eles ensinam acerca do trabalho. Aqui está então a fé de Adão e Eva ao coabitarem. Aqui está a fé de Adão e Eva ao ensinarem a esperança no trabalho. Mas aqui vem o nosso segundo ponto: as ofertas que eles trazem diante do Senhor. E o texto diz então que eles trabalharam. É isso que devemos entender. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Uma tradução mais fiel seria: aconteceu que no final dos dias, o Senhor disse: 6 dias trabalharás e farás. Na verdade, ele disse que ele trabalhou ali aqueles dias e no 7º descansou. Já aprendemos que ali está o exemplo e o ensino do Senhor acerca do descanso solene. Então, no final desses 6 dias, no fim dos dias, Caim traz o fruto da terra e Abel traz da gordura do rebanho, das primícias do seu rebanho. Aqui eles continuam não somente guardando a esperança do trabalho, que o Senhor abençoaria o alimento, cuidaria deles, mas eles continuam também guardando o descanso solene, também ensinado por seus pais. Essa esperança que Deus, apesar do pecado, viria encontrá-los. Adão e Eva experimentaram a primeira vinda do Senhor, e ali já havia pecado, mas eles sabiam que eles poderiam ali experimentar uma comunhão perfeita. E certamente isso foi transmitido ao coração de seus filhos. Meus filhos, nós quase experimentávamos a presença perfeita do Senhor, sem pecado. Nós quase experimentávamos as delícias perfeitas, sem a incredulidade e sem pecado algum. E isso também é injetado no coração dos filhos. Eles trazem, obviamente, então por isso, a oferta diante do Senhor. E perceba que Deus, o texto também é claro em colocar aqui uma ordem daquilo que Deus se agrada. Perceba no verso 4 que diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Perceba, Deus não apenas demonstra agrado ou desagrado com a oferta trazida, mas com a pessoa que traz, com o ofertante, com o que está cultuando. Se não houve então expiação, e certamente eles sabiam daquele animal que Deus matou para vestir Adão e Eva, tirou as folhas e vestiu-os com pele, já ali mostrando que uma pessoa iria morrer no lugar deles, para que eles fossem recebidos na presença do Senhor, para que eles pudessem agradar ao Senhor.
Eles sabiam da expiação, da morte de um outro, para serem recebidos. Se não houvesse então expiação, Deus não se agradaria do ofertante. E nada adiantaria, poderia ser qualquer oferta que fosse, poderia ser a melhor oferta, poderia ser inclusive a oferta que Abel levou. Se Deus não se agradasse do ofertante, não adiantaria a oferta. Deus não se importa apenas com a oferta, Ele também se importa com o coração daquele que vem cultuá-lo. É isso que o texto está nos mostrando. Mas por outro lado, ainda que o ofertante ele não entregue uma oferta perfeita, ainda que ela esteja defasada em alguma coisa, se o Senhor se agrada do ofertante, ele irá receber a oferta. 1 Samuel 16, 7, o Senhor mesmo declara dizendo que ele vê o coração. Ele vê o coração. Mas isso não significa então que ele irá olhar o coração e irá receber qualquer oferta. Ele se agradou de Abel e de sua oferta. E aqui estão as duas coisas. Deus não considera apenas o coração. A oferta precisa ser da forma como Ele requer. Diz o texto lá em Números 10, eu peço que você abra comigo. Números capítulo 10, um texto muito conhecido. Aliás, Levítico, irmãos, perdoe, Levítico capítulo 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Não só um coração deve estar preparado, mas a oferta precisa ser aquilo que Deus requer. Ambas as coisas. Então Deus se agrada de um e não se agrada de outro. Mas alguns dizem, é porque Caim não trouxe as primícias do seu rebanho. Talvez as primícias fossem aqui, na verdade, uma demonstração de confiança, uma demonstração do coração de Abel. Mas Caim poderia também trazer as primícias do mesmo jeito. E se o seu coração não estivesse como o Senhor requer, ele não seria recebido, e nem a sua oferta. Qual a diferença entre um e outro? Hebreus 11:4 nos ensina, nos diz, abra sua Bíblia em Hebreus 11:4. Hebreus capítulo 11, o capítulo não dos heróis da fé, mas o capítulo da fé. Hebreus 11, capítulo, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Abel ofertou. Era essa a diferença então entre Abel e Caim. Era a fé. A quem ele queria de fato agradar. Em quem ele confiava para ser recebido na presença do Senhor. Era a fé. Essa é a grande diferença entre um e outro. Caim também teve fé. Mas não a fé de Abel. Caim também, perceba que embora nós vamos ver depois que Caim, de forma tão fria, mata o seu irmão. Caim se apresenta
poucos momentos antes de matar o seu irmão, ele não deixa de buscar o Senhor, ele vai até a presença juntamente com Abel. Caim exerce fé, sim, mas a fé dele está nele, está nas suas obras. Ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado em agradar a si mesmo, em que Deus o receba como ele quer estar. O texto aqui é como se ele dissesse que depois do trabalho que Caim teve durante a semana, ele então traz aquela oferta, e seja lá o que for, uma vez que foi esforço dos braços de Caim, Deus deveria receber, e assim também receber Caim. A confiança de Caim estava no seu braço, nas suas obras. Era disso que ele queria. Perceba que ele então se apresenta juntamente com Abel. Ele demonstra a fé, uma fé diferente da fé de Abel. Antes, os seus pais demonstraram fé, coabitando e ensinando o trabalho, o culto aos seus filhos, mas agora eles demonstram fé. É esse o nosso segundo ponto. As ofertas e a fé que eles demonstram. Mas em último e terceiro lugar, Deus chama Caim ao arrependimento. Deus chama Caim ao arrependimento. O verso 5, a metade dele ainda nos diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim se ira. Como a criança que não é atendida, ele faz birra, como Jonas. Se irou também, embora Jonas não fosse ímpio como Caim. Mas a ira é dele e é sobremaneira, é grande, ela extravasa. Ele não apenas se ira, mas o seu semblante demonstra essa ira. Ele fica rancoroso, porque Deus não o recebeu como ele queria ser recebido. Caim fica irado porque foi tratado como não esperava. Mas perceba que, ainda sendo um perverso como Caim, confiando nas suas obras, Deus o aborda. E Deus então, na sua graça, pergunta: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor faz exatamente como fez com Adão e Eva. Caim deveria se lembrar. Seus pais provavelmente contaram para eles. Por que andas irado? O Senhor graciosamente então vem até ele. O Senhor poderia ter lançado da sua presença. O Senhor poderia ter fulminado Caim, afinal de contas ele estava de fato em pecado. Ele não queria agradar o Senhor, ele queria ser agradado. Mas o Senhor, em graça e paciência, numa sincera paciência, o Senhor pergunta: por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus concede espaço de arrependimento, de fato, a Caim, através de uma pergunta. Perceba que então Deus não tem uma medida santa demais, ele apenas requer retidão, e ele responde dizendo, com a pergunta mais uma vez: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você for reto de fato, a Escritura não faz tanta diferença
quanto nós fazemos por vezes entre a fé do coração e a demonstração dela. Perceba que Deus disse: se procederes bem. Ele está falando da atitude, mas ao mesmo tempo ele está falando da disposição do coração. As duas coisas estão juntas. Se procederes bem, se você for de fato reto e sincero, não é certo que serás aceito. Em outras palavras, Caim, eu não sou injusto, eu sou santo, seja santo. Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E aqui podemos ler: o desejo do pecado, o desejo do teu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O homem é vítima de si mesmo, é vítima do seu próprio pecado. O Senhor diz: o desejo, essa ira do teu coração, esse desejo de querer ser agradado, será contra ti mesmo, Caim. Será para te destruir, mas a ti cumpre dominá-lo. É tua responsabilidade. Você não quer viver pelos seus próprios esforços? Lide sozinho com seu pecado, de agradar a si mesmo. Ora, irmãos, que lições nós temos diante desse relato tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão profundo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, perceba como um ímpio, ele pode vir juntamente com o crente para adorar ao Senhor. Caim se travestiu também. Ele trouxe uma oferta do campo, fruto do seu trabalho. Se fosse nos nossos dias, ele pegaria ali então o envelope e colocaria ali uma grande quantia. Ele também veio juntamente com Abel. Perceba que o ímpio, ele vem também para adorar. Há ímpios que são declaradamente, eles nem querem saber de vir à igreja, mas há outros que vêm e as suas obras enganam. A Escritura nos ensina que nós devemos discernir pelos frutos. Às vezes nós conseguimos, mas nem sempre. Eles estão no meio da igreja. Eles vêm como uma veste de servo, dizendo que querem agradar ao Senhor. Mas perceba que o Senhor vê. O Senhor está vendo o coração. E certamente eles serão barrados, se não pelas autoridades de Cristo, quando Cristo retornar. A disposição de matar o seu irmão já estava lá no coração de Caim. Ela só precisava da circunstância para que Caim resolvesse matar o seu irmão. Porque Caim se colocou no lugar de Deus, ele queria ser agradado. Mas ele encontrou alguém que disse não. Não é assim. E ele se irou. Como nós precisamos, irmãos, estar atentos àqueles que vêm no meio da igreja, mas eles não são servos do Senhor. Quantos estragos eles não podem fazer? Essa é a primeira lição que temos daqui. Mas em segundo lugar, perceba como o nosso coração, ele precisa estar preparado para vir adorar o Senhor. Em quem você tem confiado quando você vem adorar o Senhor? No dízimo que tu trazes? Nos livros que você já leu?
Na roupa que você coloca? Na forma como você fala? Demonstrando ser alguém piedoso? Quando você canta? Em que ou em quem você está confiando quando você vem cultuar ao Senhor? Perceba que isso passa desapercebido por muitos, mas não pelo Senhor. Aqui está a importância de nós nos prepararmos para vir ao culto. Como temos falhado nisso? Um dia como hoje é um domingo que na prática ele se torna diferente porque as nossas logísticas elas mudam para irmos votar. Há um bom tempo vem se falando de eleições. Então eis que chega o dia da eleição, às vésperas a internet fica fervilhando de mensagens. Há vários e vários vídeos sendo postados, mensagens sendo postadas, e eis que nós podemos nos esquecer que estamos vindo à presença do Senhor. Em quem você confiou? O seu coração está preparado? Não, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que não devemos nos preocupar com eleições ou com outras coisas, providências que devemos tomar, não é essa a questão. Mas o ponto principal deste dia é o culto a Ele. E é isso que devemos arrastar pela semana, inclusive. Porque ninguém consegue ter um coração durante os outros 6 dias e no domingo, então, ter um coração preparado. Nós precisamos estar preparados diante do Senhor e confiando tão somente naquele que morreu por nossos pecados. Não é as nossas obras que nos farão ser recebidos, mas exatamente aquele que fez a grande obra na cruz e morreu em nosso lugar. Aquele perfeito varão, é nele que devemos confiar. Essa é a nossa segunda aplicação. Mas em terceiro lugar, perceba que muitos usam o pretexto de 1 Samuel 16:7, dizendo que Deus olha para o coração e não se preocupam com o culto, com o que haverão de entregar ao Senhor, com a oferta que devem entregar ao Senhor. E perceba que as duas coisas elas são importantes. Deus olha para o ofertante, o seu coração, e Deus também olha para a sua oferta. E bem pode ser que, embora Deus ele se agrade do coração do ofertante, boa parte da oferta não seja recebida, porque ela não condiz com aquilo que Deus requer. Nós lemos Números 10, aliás, Levítico 10:1, que Nadab e Abiú não trouxeram diante do Senhor trouxeram aquilo que Deus não ordenara. E ali está aquilo que é chamado de princípio regulador do culto. O que devemos trazer é aquilo que Deus requer, ordenou. Mas em último lugar, irmãos, e aqui acabando, perceba que tu podes ser tão zeloso, tu podes preparar o teu coração, examiná-lo, achar os pecados, se arrepender deles confiando no sangue de Cristo, mas tu podes vir e trazer uma oferta que ela, ao fim das contas, será contaminada pelo teu pecado. A nossa oferta nunca é perfeita. Por mais que seja aquilo que Deus requer, como Deus ordenou
em sua palavra, ela nunca, ouça bem isso, ela nunca é perfeita. E no fim das contas precisaremos do sangue purificador do Senhor Jesus. Quando ela subir diante do Senhor, ela será purificada. Como é maravilhoso confiar e descansar nisso. Eu pergunto, você tem um desejo de que Deus se agrade de você? Aqui está, no final das contas, meus irmãos, aquela preocupação que urge no coração de todo ser humano, agradar ao outro, ser bem visto. Mas em primeiro lugar, e mais importante, o desejo do nosso coração é ser agradado, é agradar o Senhor. E aqui está o detalhe, há como agradá-lo. Há espaço para ser recebido em sua presença. Você tem se preocupado com isso? Ou isso não tem tanta importância para ti? Mas, irmãos, uma vez que nos arrependemos e nos preocupamos com os nossos pecados, o Senhor, então, nos recebe, não apenas a oferta que nós trazemos, Ele nos recebe. E sabe por que Ele nos recebe? Porque Ele não recebeu o seu próprio Filho, como essa mesa anuncia. Aquele que era com o Pai desde a eternidade, foi abandonado, não foi recebido, para que eu e você pudéssemos de fato, sermos recebidos na presença do Senhor. Como isso deve encher o nosso coração de alegria. Como isso deve encher o nosso coração de esperança para estar neste lugar. Quando você pensar em agradar seu filho ou sua esposa, ou seu marido ou amigo, lembre-se que, em primeiro lugar, você deve prestar um culto a Deus, e é em especial neste momento, mas ele se arrasta pela semana. As tuas atitudes devem ser um culto ao Senhor, e você precisa estar atento para perceber se, em primeiro lugar, você não está agradando ao Senhor. E em agradando a Ele, sim, tu farás o bem para o teu próximo. Mas você então entregará o melhor, como Abel fez. Na verdade, aquelas primícias representavam que tudo, inclusive Abel, pertencia ao Senhor. Assim deve ser o nosso culto a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós ficamos tão desleixados para com o culto ao Senhor. Ou quando o nosso zelo ele é tão específico, ele é tão detalhado, mas no fim das contas ele é para agradar a nós mesmos e não ao Senhor que será adorado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Oh, como somos pecadores, Senhor. Oh, como facilmente nós nos enveredamos pela confiança em nosso próprio braço. Oh, como facilmente nós viemos à Tua presença para cultuar não ao Senhor, mas a nós mesmos. Meu Deus, tem misericórdia de nós.
Ajuda-nos a examinar os nossos corações, ajuda-nos a mortificar essas indisposições malignas. E ajuda-nos, Senhor, não apenas a fazer isso, mas ajuda-nos a mirar no Teu bendito Filho, que não foi recebido pelo Senhor na cruz do Calvário, e enxergar o nosso espaço comprado por Ele, para Te cultuar e ser recebido em Tua presença e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém.